Agora chegou a hora da mensagem, momento em que o Espírito utiliza a instrumentalidade da revelação para fazer mudanças significativas na sua igreja, de natureza redentiva e de natureza santificadora. O texto que nós queremos colocar como referência encontra-se na Palavra de Deus, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo do 3 em diante. Efésios, capítulo 1, versículo do 3 em diante. Diz assim a palavra: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor, nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, a nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Efésios 3, do 1 ao 14. Muito bem. Nesse texto, nessa introdução, que na verdade esse versículo do 3 ao 14 é um bloco único, formando aqui uma oração. Aqui Paulo vai nos mostrar uma característica que é um sine qua non, que é algo que não pode deixar de estar presente na vida daqueles que, redimidos, foram inseridos na aliança da graça. Nesse texto, nesta oração introdutória, Paulo destaca os significados, a origem e as implicações ou desdobramentos da vida abençoada, da vida que tem realmente o selo da bênção, a elogia de Deus. E nós iremos aprender essa noite sobre essas bênçãos, tendo como tema: somos um povo abençoado. É o que Paulo está dizendo aqui no texto, nessa unidade textual, e que nós iremos agora expor. Primeira verdade, então, que Paulo vai dizer, nesse sentido de sermos um povo abençoado, é que nós somos abençoados com todas as bênçãos. Parece redundância, mas não é. É nada mais do que uma aplicação retórica, que mostra uma tautologia para destacar a ênfase
e abrangência dessas bênçãos, note que Paulo vai dizer: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ou seja, nada de espiritual falta ao povo de Deus. Por isso que quando eu lido, por exemplo, com distorções teológicas como a teologia da prosperidade, a ênfase que eu de fato utilizo, que eu estabeleço, é exatamente que nenhuma bênção espiritual faltou para que seja complementada, suplementada com nenhum rito de libertação. Todos aqueles que estão dentro do universo da nova aliança foram pessoas redimidas, libertadas e que possuem a plenitude das bênçãos de Deus. Por isso que Paulo vai dizer: panse elogia, toda bênção que vem do Espírito, pneumatique, que vem do Espírito, que é produto da atuação do Espírito. E aí entram também as questões materiais, que são parte desse todo espiritual que nós vivenciamos como filhos de Deus e que fazem parte dessa bênção que nós receberemos completa no retorno de Jesus. Então todas as bênçãos espirituais são de fato dadas aos filhos de Deus na sua redenção. E Paulo está destacando isso aqui. Todas as bênçãos. Na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é uma ampliação daquilo que na velha aliança foi vista como a bênção sacerdotal. Está lá em Números 6, versículo 24 em diante. Diz assim um texto: que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz. O que Paulo vai dizer aqui em Efésios é a ampliação na dimensão total dessa bênção tremenda. E aqui nós vemos uma bênção que fala da proteção divina. Então, a proteção de Deus em meio à nossa jornada é parte da sua bênção espiritual. Não mais que isso, o fato de Deus olhar graciosamente para nós, olhar para nós com um olhar de favor, que ilustra, que expõe, que maximiza as misericórdias e bondade de Deus para conosco. É parte dessa bênção espiritual. Que o Senhor nos dê paz nos relacionamentos, paz com Ele, paz com o outro, paz dentro do mar revolto de nossas emoções. Tudo isso é parte dessa bênção maravilhosa que Paulo vai dizer que o Senhor nos deu em Jesus. Que Ele nos deu de modo multiforme, de modo holístico e amplo, todas as bênçãos espirituais. Eu penso na frase do grande teólogo e professor Ronald B. Allen, quando ele diz que a bênção de Deus sobre o seu povo não são obtidas porque eles produziram atos notáveis de absoluta devoção, enfim. Mas é Deus abençoando livremente seu povo, como uma marca de sua graça extraordinária e misericórdia. Isso mesmo. E é isso que Paulo está refletindo de modo extremamente glorioso na sua oração. Essa sorte de bênçãos que se derrama sobre a vida dos eleitos,
dos redimidos. Né? Para mim, uma das ilustrações mais claras dessa vida que experimenta a multiformidade das bênçãos de Deus é a vida de Abraão. Notem como Deus vai protegendo, mostrando sua graça e abençoando material e espiritualmente Abraão. Abraão é uma ilustração dessa vida totalmente abençoada que Deus derrama sobre nossas vidas. Por isso somos abençoados, somos um povo abençoado. Somos um povo abençoado porque temos uma sorte, uma multiplicidade de bênçãos espirituais que podemos realmente ter acesso e que nos chegam por meio da graça livre de Deus. Isso é extremamente importante e precisamos viver isso com toda a efetividade. Mas ainda, nós somos um povo abençoado porque somos abençoados dos céus. Não somos só multiplicadamente abençoados. Não somos apenas, não recebemos apenas uma sorte, uma diversidade de bênçãos espirituais, mas essas bênçãos vêm dos céus, direto para nós. É originada lá nos céus, na atuação da Trindade econômica, na atuação do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito em nosso favor. Paulo vai dizer isso quando ele diz que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos, primeiro em Cristo e aonde? Nas regiões celestiais. Ele diz que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, a expressão que ele usa é puranios celestiais. Ou seja, qual é o local onde essas bênçãos são produzidas? No céu, são nos lugares celestiais. E de lá nos alcançam, e de lá nos abençoam de modo tremendo, de modo eficiente, de modo efetivo. Né? A versão autorizada, a King James, versão autorizada, vai chamar isso Heavenly Place. Heavenly Place, lugares celestiais, lugares dos céus. Outra coisa importante, pensando na origem dessas bênçãos, que não é o mérito humano, não é o arbítrio humano, mas é a atuação mediadora de Cristo. Glórias ao Messias! É a atuação mediadora de Jesus em nosso favor, abençoando nossas vidas dos céus, aonde Ele intercede sem parar por sua comunidade espiritual chamada igreja. Em Cristo, a expressão grega em Christon. A versão autorizada diz em Christ, em Cristo. Ali somos abençoados. Colossenses, Paulo vai falar isso. Colossenses 3, versículo 3 e 4. Paulo reafirma essa grande e maravilhosa verdade. Fiérica verdade. Pois morrestes, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vós manifestarei com Ele em glória. Existem verdades aqui que não cabem em nenhum sermão. Mas eu quero extrair algumas implicações dessas grandes verdades. Primeira verdade. Nós somos um povo que já morremos. E eu não sei porque tem tanta gente dentro da igreja que tem tanto medo de morrer. Talvez ainda não entendeu a verdade do que é estar em Cristo. A verdade do que é essa experiência redentora com Jesus. Ela implica que nós já morremos. Pois morrestes. E essa vida agora aqui
nós cremos e almejamos, ela está escondida, oculta em Deus, em Cristo, esperando para ser revelada. Por isso que a criação espera a revelação dos filhos de Deus. Paulo vai falar em Romanos isso, né? Que o cosmo, ele anseia vigorosamente, de modo abissal, esta revelação plena, fiérica, esse zênite da vida espiritual dos crentes, que nós só temos aqui um prato de entrada, só uma pequena parte desta vida que está ocultada em Jesus Cristo. Outra coisa importante é que apenas no seu retorno nós experimentaremos desta plenitude de vida em uma existência glorificada. Glórias a Deus! Como não ser abençoado? Como não entender que somos um povo extremamente abençoado, um povo que vive numa dimensão do já e o ainda não, que ainda há um ainda não, uma esperança, não um otimismo, mas uma esperança que nós experimentaremos algo transcendental. Que coisa maravilhosa! Algo que transcende nossa capacidade de compreensão. E notem, isso não é, quero reafirmar, isso não é fruto dos nossos méritos, da nossa fidelidade, enfim, não que não tenhamos que viver isso como evidência, como manifestação, como distintivo e como marca. Não. É que não é o fundamento. Esse é o grande equívoco. O fundamento é exatamente a união da nossa existência com a existência do Cristo exaltado. Morremos e ressuscitamos com Jesus, assim como ele morreu e ressuscitou. E nós temos agora um imbricamento de existências, e nós agora estamos no horizonte, na esfera, além de fronteiras, e essas fronteiras não podem ser ultrapassadas, aonde a nossa vida está oculta, o cerne dessa glória, dessa vida glorificada, estão ali nos esperando, base e baseadas na união com Cristo. O teólogo reformado Telilau, ele diz assim: em virtude da nossa união com Cristo, esse é o fundamento, compartilhamos de todas as bênçãos que procedem das regiões celestes e vêm do céu e se derramam e caem sobre nossa existência e que marcam o nosso existir de modo holístico, de modo total, nossa família, nossa vida. Por isso que, mais uma vez eu digo, é um equívoco essa ênfase da teologia da prosperidade, né? Porque nós já temos essas bênçãos em Cristo Jesus. Uma ilustração que não é perfeita, mas que pode mostrar um pouco essa relação e essa condição, é exatamente quando os filhos recebem a herança dos pais quando eles falecem. Nós recebemos uma herança, a herança divina em Jesus. Por isso que Paulo vai dizer que somos co-herdeiros, ou seja, nós temos direito às heranças em Jesus Cristo. Toda essa herança que pertence a Deus, agora nos pertence em Jesus Cristo por conta da redenção. Por conta de que Jesus nos salvou e nos redimiu e nos guardou nele. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Mas eu então quero encerrar pensando no como somos abençoados, pensar que somos abençoados para sermos uma nova criação. Ou seja, tem um propósito. Todas essas bênçãos espirituais
que se cumulam nas nossas existências individualmente e na existência da comunidade espiritual coletivamente, elas têm um telos, elas têm um fim, elas têm um propósito. E que propósito é esse? É manifestar, exteriorizar, blasonar a essência, a glória da nova criação em Cristo, do que nós somos como novo ser, dentro da realidade da nova era redimida. Então as bênçãos, elas sublinham, elas manifestam estas verdades submersas, muitas delas ainda ocultas na esperança e na expectativa da segunda parousia, ou seja, da segunda visita do Verbo, do glorioso Filho de Deus, de Jesus, a este mundo, como Rei, como Senhor. Glórias a Deus, porque essas bênçãos, elas têm o propósito de nos transformar. Notem aí, olha aí versículo 4 e 5, como essa verdade ela é destacada. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Aí vem o propósito, para sermos santos e irrepreensíveis. E diante dele, em amor, nos predestinou, para quê? Mais uma vez o propósito, para sermos adotados como seus filhos por meio de Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então, estas bênçãos vêm para que sejamos um povo santo. Elas existem para sermos santos. E aí vem aquelas pessoas que quando vão objetar contra a predestinação, dizem, se eu sou predestinado, então eu posso viver da forma que eu quiser e está tudo certo. Então quem fala isso comete uma grande falta de compreensão, um grande erro teológico, porque predestinado é para ser santo, é para manifestar Jesus. Você vai ver que o objetivo da predestinação é positivamente manifestar, conformar a imagem de Jesus. Somos predestinados para expor, para manifestar a imagem de Jesus como filhos. Somos predestinados para sermos filhos. Isso, e como um grande espelho, destacarmos a imagem de Jesus em nós. E aqui está claro como essas bênçãos vão transformando nossas vidas e nos tornamos pessoas santas, nos tornamos pessoas irrepreensíveis. Ou seja, isso afeta a dimensão axiológica, ou seja, dos nossos valores. Ou seja, os valores do reino começam a pautar a agenda da nossa ética. E isso tudo vai progressivamente nos tornando pessoas diferentes e efetivamente transformadas. Paulo vai dizer isso lá, quando ele diz assim, em 2 Coríntios 5, 16 e 17. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Paulo usa um termo aqui interessante, kaine ktisis, que quer dizer nova criação. Então ele diz, se alguém está em Cristo, é ressignificado em nível divino, para se tornar uma nova criação, agora totalmente imiscuída dos efeitos dominadores do pecado. Ou seja, estamos em Cristo para sermos uma nova criação, para vivermos um novo ser, para mostrarmos o que é de fato essa criação que um dia será cósmica, totalmente glorificado num novo céu e uma nova terra, onde seres glorificados manifestam a imagem gloriosa de Jesus. Bendito seja Ele.
e bendita seja a salvação. É isso que nós precisamos falar nas igrejas. É isso que precisa ser vivido nas igrejas. Mas agora pensemos, como está longe do que eu estou dizendo, muito do que se vive na igreja histórica. É importante e necessário reforma e avivamento. Nós vivemos numa era líquida, numa era extremamente fragilizada, numa era extremamente marcada por uma existência extremamente superficial. Relações superficiais, epidérmicas, relações sem profundidade e sem raízes reais, tanto com Deus como com o outro. Vivemos uma era extremamente narcísica e os crentes só estão preocupados com ganharem bênçãos materiais, sem nenhuma preocupação com como estão do ponto de vista do novo ser, se realmente exibem esse novo ser nas suas relações, sem se preocupar, sem buscar com muita avidez uma vida santa, resgatada, marcada pela presença do Espírito e esse cultivo do fruto, do caráter cristocêntrico, marcado pela presença de Jesus. Precisamos disso. Precisamos viver uma vida onde a nova aliança se manifeste, onde a ética do reino se exiba e aonde a nossa realidade realmente, efetivamente, aponte para a supremacia dessa realidade caída, marcada pela vida carnal e marcada pela vida dominada pelo pecado. Precisamos mostrar que essa vida, que essa existência foi sobrepujada pela glória da vida ressurreta. Precisamos que isso seja efetivo, senão estamos de fato vivendo um simulacro, vivendo uma realidade fictícia, e muitos estão morrendo dentro dessa realidade funesta. Precisamos realmente experimentar a glória da vida ressurreta. E agora, nesse instante, eu quero te fazer 3 perguntas. A primeira delas é: você tem certeza que você, de fato, é uma pessoa abençoada a partir do que nós falamos até esse momento? Segundo, você percebe, você consegue ver o quanto você está mais próximo do caráter de Jesus? Quanto de Jesus está se manifestando em você e nos seus relacionamentos? Terceiro, você tem certeza que foi redimido? E, portanto, é uma pessoa abençoada de verdade? Ou você está confundindo certas vitórias materiais com esse tipo de vida? Essa noite eu quero que você saia pensando nisso. E Deus lhe abençoe. Deus eterno, nos abençoe com tua graça e faz agora pelo teu Espírito o papel de transformar e de redimir e de fazer essa transformação visceral, profunda dentro de nós, para a tua glória, Deus eterno. Amém.